espírito que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. E Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, eu acho, verso 1, Paulo diz assim: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo aqui está dizendo que existem impurezas que são da carne e existem impurezas que são do espírito, e que nós deveríamos nos purificar de ambas, as da carne e as do espírito. As da carne são mais visíveis, é mais fácil perceber. Os pecados da carne, por assim dizer, se percebe com maior facilidade, fica mais evidente. Inclusive, se pode corrigir com mais facilidade, se pode disciplinar na igreja com mais facilidade. Mas como disciplinar alguém por uma impureza do espírito? Por uma atitude errada? É complicado, porque quase que invariavelmente a pessoa que é suspeita de estar tendo uma postura errada de coração pode sair com a resposta mestra, né? Você está me julgando, você não vê meu coração, você não pode dizer que a minha intenção é esta. Por isso há necessidade de que cada um se purifique disto e vigie com toda a seriedade e sinceridade sobre o seu próprio coração, no temor de Deus, como recomenda o apóstolo. Vamos tentar ilustrar, baseado em uma situação bíblica, o que seria uma impureza do espírito. Olhemos a história de Davi e Saul. Como a igreja hoje administraria o pecado de Davi e o pecado de Saul? Quando lemos o livro de Samuel, nós não vamos ler os textos agora, vocês podem conferir depois. E depois depois da morte de Saul, lemos a continuidade da vida de Davi e comparamos em uma perspectiva humana o pecado de um e o pecado do outro. Ficamos ali com uma interrogaçãozinha perguntando: puxa vida, quase sentimos pena de Saul. Porque assim, Davi, ele adulterou com a esposa de um dos seus melhores amigos. Urias era um dos 30 valentes de Davi, não era um desconhecido. Davi conhecia aquele homem de perto, aquele homem esteve nas batalhas com Davi. Aquele homem expunha a sua vida para proteger a vida do rei. Era um dos 30 valentes de Davi. O pai daquela mulher se chamava Eliã, o pai de Batseba. Também ele era um dos 30 valentes de Davi. Davi traiu dois amigos, dois homens que muitas vezes expôs a sua vida para protegê-lo. Davi os traiu muito tranquilamente. A mulher engravidou. Davi com sua cabeça disse: que vou fazer agora? Segundo a lei de Moisés, se ela é uma adúltera, tem que ser apedrejada. O marido dela está na guerra, ela vai aparecer aqui grávida, vão apedrejar essa mulher. Só tem um jeito: vou mandar chamar o marido para que tenha um tempo em casa de férias, e aí se explicará a sua gravidez. E manda chamar Urias. Mas Urias não era um homem qualquer. Davi o chamou e disse: Urias, como vai a guerra, como está aí, me dê notícias lá da batalha e tal, está assim, está bem, etc. Bom, sentemos aqui, nos alegremos, agora você pode ir à sua casa descansar com sua esposa. E Urias não foi.
ficou na escadaria lá do rei, dormiu lá com os soldados. No outro dia se disse a Davi: olha, Urias ficou aqui, não foi na casa dele não. Davi chama Urias de novo, bota ali vinho para dentro, Urias bebe com Davi, bebe, fica meio bêbado. Diz: agora você vai descansar com a sua esposa. Ele disse: o meu comandante Joabe, meus companheiros de guerra, estão expostos ao tempo, às intempéries, estão em batalha, e vou eu me deitar com minha mulher longe de mim? Não era um homem qualquer, era um homem digno, e não foi. E Davi disse: não tem jeito. Se esse homem volta e encontra a mulher dele grávida, vai ser um problema. Então ele tem que morrer. E aí eu caso com ela e resolve o problema. Não há notas de perversidade nisso? Como nós trataríamos o irmão que fizesse assim? Isso é típica impureza da carne. Qual foi o pecado de Saul? Nenhuma visão superficial não se percebe muito, porque o que se destaca ali, quando Deus proíbe a Samuel de interceder por Saul, Deus rejeita Saul e diz a Samuel que ele não interceda mais por Saul, porque Deus mesmo o rejeitou. A situação que ilustra isso é uma questão de desobediência, que Saul se recusou a fazer o que Deus havia mandado ele fazer. Mas quando damos uma lida mais cuidadosa em toda a história de Saul, vamos perceber outra coisa. Saul tinha o seu coração no trono. Saul nunca se viu como um servo de Deus. Saul se via como rei de Israel. E Saul queria para si uma honra que era devida a Deus. E Saul buscava um reconhecimento e uma glória que Deus não divide com homem algum. Havia uma mácula no espírito de Saul, e não havia espaço para Deus governar sobre aquele espírito. Não dá para traçar toda a história deles aqui, mas vamos pegar duas situações pontuais que diferenciam o espírito de Davi e o espírito de Saul. Uma delas, quando Saul foi flagrado em uma desobediência clara a uma ordem de Deus, e Samuel o repreendeu, ele se explicou muito. Primeiro, aquelas coisas que eram favoráveis, ele dizia assim: eu fiz, nós fizemos. Nas coisas que eram reprováveis, ele disse: o povo fez, eles fizeram, não fui eu. Mas no fim de tudo, quando ele não tinha mais por onde escapar, ele disse assim: está certo, eu errei, pequei, mas Samuel, vem e honra-me perante os anciãos de Israel. Havia um desejo, uma necessidade de honra, de reconhecimento em Saul que era insaciável. Saul não estava preocupado em agradar a Deus ou buscar a glória de Deus. Saul queria honra para si mesmo. Vamos dar uma olhada agora em qual foi o comportamento e reação de Davi nas duas vezes que a Bíblia relata de pecados grosseiros de Davi. Primeiro foi este, do adultério com a mulher de Urias. Quando o profeta o confrontou, qual foi a reação de Davi? Nós podemos ver isso no Salmo 51. Primeiro ele diz assim: para Deus, pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Depois ele expõe qual era o temor que havia no coração dele. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus, faz qualquer coisa, me tira o trono, me tira a coroa, faz o que quiser, mas não me tire o teu Espírito Santo. Diz: devolve-me a alegria da salvação. A alegria de Davi não estava no trono, não estava no exercício do poder, não estava na glória e na honra que recebia de Israel.
A sua alegria estava na salvação em Deus. Ele disse assim: Senhor, se tu quisesses, eu te daria ribeiros de azeite em sacrifício, milhares de carneiros, mas tu não te alegras com sacrifícios, senão eu te daria um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi conhecia o coração de Deus e sabia, como está escrito lá em Isaías, eu estou dizendo que habita no alto e sublime lugar, mas também habita com aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Deus sabia como Deus se alegra na humildade do homem, na humilhação do homem. Davi conhecia esse segredo do coração de Deus, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Já voltamos a esse ponto. Vamos pegar logo outro episódio de Davi. Já bem na frente, com seu reino bem estabelecido, seus inimigos vencidos, Davi reinava tranquilo, preparava-se já para construir o templo, começava a juntar os materiais para a construção do templo. Davi olha assim e diz: bom, vamos conferir qual é a força que eu tenho. E resolve contar o seu exército. O seu comandante, que não era nenhum santo, Joabe, mas naquela hora teve lá uma iluminação de Deus e disse: meu rei, por que fazer isso? Não foi Deus quem te deu todas essas vitórias? Mas conte meu exército. E saiu lá o Joabe para contar todo o exército de Davi. O que Davi estava fazendo ali? Era algo parecido com Saul. Eu posso, eu tenho a força, eu posso fazer isso. E Deus trouxe uma praga sobre Israel, e o povo começou a morrer. E Davi viu o anjo de Deus sobre Jerusalém com a espada na mão. Sabe qual foi a oração de Davi? Disse: eu é que pequei, mas essas pobres ovelhas que fizeram? Senhor, seja sobre mim e sobre a minha casa a tua mão, não sobre eles. Vocês percebem como uma oração dessa toca o coração de Deus? Diz: Senhor, não punha eles por minha causa, punha a mim, porque o pecado é meu. Essa diferença, irmãos, na atitude no coração, diz muito para Deus. É o mesmo que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 7 e verso 8. A igreja de Corinto estava sendo assediada por muitos falsos apóstolos, e vocês podem ver isso claramente lendo principalmente a segunda epístola, como Paulo combate esses falsos ensinamentos, como Paulo chama esses homens de falsos apóstolos, diz que eles são ministros de Satanás. Paulo entra pesado para proteger a igreja contra aqueles homens enganadores, mas ao final ele diz assim, verso 7, capítulo 13 de 2 Coríntios: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: não me importa o que pense a meu respeito, desde que vocês estejam bem. Eu quero o bem de vocês, estou orando para que vocês não façam nada de errado, que vocês sejam aprovados, e quanto a nós, não importa. Isso é um coração pastoral. Quanto do serviço do ministério na casa de Deus tem sido contaminado por homens maus, que se tornam dominadores do rebanho, e que usam o rebanho em seu próprio benefício, para se afirmar, para terem reconhecimento, para terem honra, para terem glória, em detrimento das vidas que Deus confiou a eles. Quanto mais amplo o ministério, mais chance desse pecado se manifestar e ser destruidor. Mas isso se manifesta também nos níveis ou nos círculos menores de ministério. Um discipulador pode ter um coração assim, de querer se afirmar e ter o seu discípulo quase como a sua propriedade, e usar o ministério para se afirmar e para adquirir algum tipo de status espiritual ou ministerial, algum tipo de reconhecimento. E isso é uma contaminação no espírito.
E a única saída para esse negócio é a humilhação. Voltemos aqui um pouco ao que eu comecei a falar sobre como Davi conhecia esse segredo do coração de Deus, que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vamos usar dois exemplos bíblicos outra vez para isto. Primeiro, Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel, um homem perverso, influenciado por sua mulher idólatra, porque Jezabel não era israelita, era de um dos povos ali daquela região de Canaã. E Acabe fez o que era mal perante os olhos de Deus. E Deus mandou que Elias fosse lá e amaldiçoasse Acabe e a casa de Acabe. E Elias chegou diante do rei e pá, amaldiçoou e foi embora. O que fez Acabe? Rasgou as suas vestes, degrenhou os cabelos, se assentou sobre pano de saco e cinza, jogou cinza sobre as cabeças, se humilhou, jejuou. Sabe o que Deus disse para Acabe? Volta. Desculpe, para Elias, volta lá. Ele disse, mas Senhor, é Acabe. Deus disse, você não viu que ele se humilhou? Isso de um homem que se humilha, Deus não resiste a isso. O caminho mais curto para alcançar o coração de Deus é a humilhação. Quanto mais nos afirmamos, mais Deus nos resiste. Quanto mais quebramos, mais Deus nos atrai. Um exemplo talvez pior do que o de, exemplo mais forte talvez do que o de Acabe, é o de Manassés. Manassés foi filho de Ezequias. Ezequias foi um dos reis, dos melhores reis que Judá teve, mas ele teve um filho que se tornou um rei muito perverso. Entre outras coisas, Manassés queimou os próprios filhos a Moloque, ofereceu seus filhos aos demônios e os queimou vivos em sacrifício a Moloque. Mas em dado momento vem o rei de Babilônia e toma Manassés e o leva prisioneiro. E Manassés fica lá preso por anos. Mas lá no exílio, Manassés, a Bíblia usa a expressão assim, muito se humilhou. Não diz o que ele fez, mas diz que ele muito se humilhou e orou ao Senhor. O que fez Deus? O restituiu. Mas já havia um filho dele reinando, estabelecido pelo rei de Babilônia. E Manassés estava muito velhinho, ele reinou por mais de 40 anos, passou mais alguns anos no exílio. Não me lembro com que idade ele começou a reinar, mas por aí já estava bastante velhinho. E morreu poucos anos depois. Mas sabe o que é impressionante? Manassés tinha um neto chamado Josias, o rei Josias, que a Bíblia diz que foi o rei mais piedoso. Nenhum rei fez o que Josias fez. Não houve rei como ele, nem antes e nem depois, em todo Israel. O Senhor havia profetizado sobre Josias, não sei, mais de 200 anos antes, quando houve a divisão entre Israel e Judá. E Jeroboão, que saiu levando 10 tribos e fundou o reino de Israel, e ficou Roboão, filho de Davi, com o reino de Judá, separou o reino, a nação em 2 reinos. E o povo de Samaria, que era a capital de Israel, costumava ir a Jerusalém para oferecer sacrifícios. E Jeroboão temeu que aquele povo voltasse e submetesse de novo à família de Davi. Então ele construiu um ídolo e disse que aquele ídolo era o Deus de Israel, que o povo tinha que oferecer sacrifícios ali. E veio um profeta e repreendeu a Jeroboão e amaldiçoou Jeroboão, e aquele altar se rachou. E aquele profeta disse que Deus levantaria um rei chamado Josias,
queria queimar os ossos dos sacerdotes idólatras. Isso há cerca de 300 anos antes de Josias. Pois bem, esse Josias foi neto desse perverso Manassés. O pai de Josias foi um homem muito mau também, um rei terrível, e Deus o matou cedo. Ele não pôde reinar por muito tempo. E Josias começou a reinar com 8 anos. Era um tempo que o livro da lei tinha sumido, estava escondido. O povo de Israel não conhecia mais a lei, não conhecia mais o Deus de Israel. Manassés havia mandado no passado construir altares aos ídolos dentro do templo e destruindo os altares do Senhor. E Josias então deveria ter sido criado em um ambiente de muita perversidade espiritual, de muita separação de Deus. De onde se explica que aquele garoto fosse tão piedoso? Eu me permito uma especulação. Aquele menino não foi influenciado por seu pai. Muito provavelmente, e aqui apenas provavelmente, ele foi influenciado por um ex-feiticeiro chamado Manassés, seu avô, que retornou do exílio humilhado, quebrado, temendo a Deus. Ensinou aquele garoto a que buscasse o Deus de seus pais. É a expressão que eu encontro. Porque Josias, com 8 anos, temia Deus. Com 16 anos, ele começou a procurar, depois encontrou o livro da lei, fez uma reforma geral em Israel, destruiu os altares, restabeleceu os altares de Deus, destruiu os altares dos ídolos, entrou inclusive no território de Israel, foi lá em Samaria, desenterrou os ossos daqueles antigos sacerdotes, queimou aqueles ossos sobre os altares e destruiu os altares todos, fez uma limpa em Israel. O que eu quero dizer, amados, que Deus pode restaurar qualquer um, por mais perverso que tenha sido, se esse se humilha, e pode por meio dele abençoar muita gente. Deus ama a humilhação. Deus ama o esvaziamento do homem, porque pode se manifestar mais de Deus em uma vida esvaziada de si mesmo. Outro dia estava o Marcos explicando, ele dizia assim: eu acho estranho que as pessoas orem pedindo que Deus lhe dê mais do Espírito Santo. Se Deus não pode dar mais do Espírito Santo, porque Deus não deu o Espírito Santo por medida, Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja, o Espírito está aí, veio completo, veio inteiro. Ao invés de orar pedindo mais do Espírito Santo, ore para perder mais de você. Você se esvazia, o Espírito enche. Você se esvazia, o Espírito enche. Se o Espírito enche mais, é porque você está muito inteiro. Vai. Eu achei que, além de ser teologicamente correto, é uma abordagem muito interessante. Pois bem, amados, que nos recomenda então a Escritura na igreja? De onde procede essa busca por afirmação? Deus não dotou a alma humana e a estrutura humana para receber glória. O homem não foi feito para receber glória. Mas também o homem não foi feito para receber ofensa. Deus não preparou a alma humana para ser ofendida. Se não houvesse o pecado, não haveria ofensa, não haveria egoísmo, não haveria agressão, não haveria desmerecimentos. Ao contrário, seria daquela forma que a Escritura recomenda em Romanos capítulo 12, verso 10, se não me engano. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Deus olha para a igreja, amados, e Deus quer isto. Deus quer que entre seus santos seja como teria sido no passado, se não houver o pecado. Honra. O trato entre os santos tem que ser de honra sempre. Preferi-vos em honra. É diferente de glória. Honrar seu irmão é fazê-lo sentir-se melhor do que você,
é fazê-lo sentir-se destacado, é o mesmo que dizer, considerai cada um os outros superiores a si mesmo, como está em Filipenses. Quando nos tratamos assim, fica fácil o relacionamento. Sabe por quê? Há essa recomendação apostólica. Todo mandamento existe para suprir algo que o homem não tem, ou que o homem não faz. Então, se o apóstolo ou o Espírito Santo manda que nos honremos, é porque naturalmente não gostamos de honrar. Nós gostamos de ser honrados, mas não gostamos de honrar. Então eu disse, não procura a tua honra, honra o outro. Mas nós resistimos, porque toda vez que honramos alguém, dá a impressão que nós somos menores, e a gente não quer ser menor. Fica parecendo que o outro é melhor, e a gente não quer que ele seja melhor. Lá dentro do coração, a gente quer ser melhor que ele. Então temos dificuldade de expressar honra, e apreço, e amor uns aos outros. Eu me lembro quando trabalhava na indústria, os colegas faziam muitas piadas de duplo sentido. E eu caí em todas. Ah, irmão, aí é... Lá uma vez eu disse, amigos, é o seguinte, a minha mente não é como a de vocês. Eu vivo em um ambiente onde não se ofende. Eu vivo em um ambiente onde se busca honra uns aos outros. Eu vejo vocês aqui com a maior facilidade se insultarem, insultar a mãe do colega, insultar a esposa do colega. Eu nunca vi vocês tratarem com apreço. Vocês têm vergonha de honrarem uns aos outros, mas eu não sou assim, e eu não quero me exercitar na malícia. Então todas as vezes que vocês fizerem isso, eu vou cair como um pato mesmo, e não me importo, porque eu não quero ter a mente de vocês. O mundo tem vergonha de honrar. O mundo prefere sair na ofensiva, ferir e ofender. Mas entre vós não será assim. Aquele que preside, o primeiro, seja como o último, que governa como quem serve. Se eu, sendo o Senhor o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vocês sabem o que significa esse negócio de lavar os pés? Outro dia alguém me explicou, achei muito interessante. O Império Romano, ele atuava de forma diferente. Ele de fato dominava os povos com mão de ferro, mas ele não destruía a cultura dos povos, ele não tentava extinguir a língua de cada nação, não tentava impor a sua cultura, ao contrário, ele aproveitava tudo de bom que aqueles países dominados tinham. Então, por exemplo, os gregos eram filósofos, eram exercitados na matemática e na geometria e na astronomia, etc. e tal, pois eles aproveitavam os gregos para ensinarem seus filhos romanos. Eram escravos, mas era um escravo pedagogo, por exemplo, era um professor, mas era escravo. Então tinha escravo para tudo. Tinha um escravo que era pastor de ovelhas, tinha um escravo que cuidava de cavalos, tinha um escravo que cuidava do jardim, tinha um escravo que era o professor, tinha um escravo que era o médico, e tinha um escravo que não sabia fazer nada, era o escravo burro, pateta. Sabe para que ele servia? Lavar o pé do visitante. Chegou o visitante com o pé todo empoeirado, aquele escravo não sabia fazer nada, vai lavar o pé daquele ilustre. Aí Jesus põe uma toalha, pega água e vai lavar os pés dos discípulos. Diz assim, eu sou aquele escravo pateta. Eu sou o menor aqui. Mas ao mesmo tempo ele dizia, vocês me chamam Senhor e Mestre, e fazem bem porque eu sou. Mas entre vós eu sou como aquele que serve. Isso choca a nossa razão. A mente humana fica meio confusa com esse negócio. Não pode alguém ser o Senhor e Mestre e ao mesmo tempo ser escravo. É brincadeirinha dele. Não. Senhor e Mestre era o seu estado realmente. Escravo era a sua atitude. É Paulo dizendo aos Tessalonicenses, eu poderia cobrar de vocês o meu sustento. Eu tenho o direito de exigir isso de vocês. Mas eu me fiz para com vocês como uma ama que acaricia os próprios filhos.
O que Paulo está dizendo? O meu serviço a vocês é de uma escrava, uma ama. A ama não tem a opção de não cuidar da criança. Ela é uma escrava, era naquela época, né? Era uma escrava. Lhe pesava a obrigação de cuidar das crianças do seu patrão, da sua patroa. Ela não tinha opção de recusar aquele serviço. Aí Paulo disse: eu sou uma ama, eu não tenho escolha, eu estou obrigado a servir vocês, mas eu não faço como escravo, eu faço como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Sou escravo, mas meu coração está tomado de ternura e carinho por vocês. Amados, não se adquire isso por elucubrações e raciocínios. Isso é uma ação do Espírito Santo e exige de nós um buscar fazer morrer a natureza terrena a cada dia. Isso exige de nós um esvaziamento diário, consciente, definido. Alguns contam a história que estava com o irmão em certo lugar e o irmão pisou num fezes de cachorro no meio da rua. E teve que tirar o sapato, deixou o sapato fora para entrar descalço, porque não iria entrar naquele ambiente com o sapato sujo. Dado momento, alguém por falta de van, vai procurá-lo e está lá fora limpando o sapato do irmão. Será que ele sentia prazer naquilo? Dificilmente não. Para mim aquilo é um exercício consciente de fazer-se servo. É uma escolha deliberada de fazer-se menor. É um exercício de buscar o bem do irmão em detrimento de mim mesmo. Nós podemos errar no coração, amados, em todos os nossos relacionamentos. Então eu gostaria que nós pudéssemos estar lembrando de duas coisinhas. Primeiro, Deus não dotou a alma humana para ser ofendida, por isso eu não devo ofender meu irmão, eu devo honrá-lo, porque a Bíblia manda que eu honre, e honrá-lo é uma forma de se esquivar da honra para mim. Quando eu vou honrar alguém, eu estou fugindo da honra a mim mesmo, buscando destacar o outro e colocar em evidência o outro e honrar o outro. A outra coisa que pode nos ajudar nisso, já que nós somos naturalmente defensivos e tudo nos parece que quer nos agredir, alguma coisa que a gente não entende, por quê? Já saímos na defensiva. Então, vamos nos esforçar para que a nossa forma de tratar os irmãos seja como um cartaz assim de boas-vindas. O irmão olhe para nós e veja assim: bem-vindo. Que não se sinta acanhado de se aproximar. Porque os irmãos ficam interpretando a cara dos outros, sabe disso? Aquela cara alheia de zangado, aquela cara alheia de antipático, aquela cara é de orgulhoso, aquele ali se acha, não sei quem. Não acontece com você, não? Acontece comigo. Eu que fico desarmando as bombinhas aqui, mas eu faço minhas leituras. E quanto nos equivocamos quando fazemos isso? Então, para guardar o coração do irmão, tem aquela cara feliz assim: bem-vindo, meu querido. Se passar por povo, não faz mal, mas é uma oportunidade para se humilhar. Eu estou plenamente convencido que Deus vai trabalhar até o fim para que aprendamos a nos humilhar. Vai ser difícil um orgulhoso entrar no céu. Aliás, ele não vai entrar no céu, porque o orgulho é obra da carne, e carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Quando lemos Filipenses 2, de 5 a 8, que quando lemos do 6, fala do seu esvaziamento. Mas quando lemos o 5, há uma exortação a que tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele,
existindo desde sempre na forma de Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou. Não é uma coisa que lhe foi imposta. Mais ou menos isso, amados, Deus espera de nós. Um alto esvaziamento. Um exercício consciente de esvaziamento. O que vocês acham que Paulo está dizendo em Filipenses, capítulo 3, do verso 3 ao verso 11? Não vamos ler o texto todo, mas ele diz ali que alguns se vangloriavam na carne, e diz que se alguém poderia se vangloriar na carne, ele muito mais. E aí ele puxa o seu currículo, começa a falar de quem era ele, e a sua ficha é da melhor qualidade, humanamente falando. Mas no finalzinho, no verso 8, ele diz que considera tudo aquilo como esterco. Algumas Bíblias veem a palavra refúgio, outras veem esterco. Mas segundo alguns comentaristas e conhecedores do grego, que não é o meu caso, eu li isso por aí, a palavra que Paulo usou ali não foi nem refúgio nem esterco, porque esterco dá uma conotação de excremento de animal. Ele falou de excremento humano e usou a palavra no popular. Tudo isso aí que eu tinha vale nada, é coisa nojenta, detestável. Eu perdi tudo para ter a Cristo. Isso é auto-esvaziar-se. Aí quando vamos para Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, vemos Paulo dando a sua folha corrida. Antes era o currículo, agora é a folha corrida. A ficha criminal lá, a ficha de polícia. Fui chicoteado, fui açoitado, fui apedrejado, fui espancado, passei fome, nudez, em naufrágio muitas vezes, entre falsos irmãos, entre ladrões, salteadores. Aquele homem que poderia ter sido Gamaliel, ilustre em Jerusalém, doutor da lei, cercado de discípulos honoráveis, era um infeliz perseguido, apanhando, preso inúmeras vezes, passou metade do seu tempo de ministério na cadeia. Autoesvaziamento. Ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar cooperador com ele. Perco qualquer coisa para cooperar com aquilo que Deus quer. Mas amados, para finalizar isso, hoje é o último dia. Talvez tenhamos que comer mais cedo, vai ter que arrumar mala, não pegar a estrada muito tarde, alguns vão para longe. Então aquelas 2 horas solicitadas ontem, talvez vire apenas 45 minutos. Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, quando a Escritura faz esse tipo de advertência, é porque sabe que nós estamos expostos a isso. Se olha, ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém. Então há o risco de que qualquer um de nós pense sobre si mesmo além do que convém. Não, eu sou alguma coisa. Aí Paulo diz: olha, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu creio que é intencionalmente que Deus não confere todo tipo de dom e graça a uma mesma pessoa.
para que aquela pessoa dependa do serviço e ministério de outros para tocar a obra de Deus? Você não sabe quantas vezes eu já dei graças a Deus por ter do meu lado, por exemplo, o Sérgio Avilés. Vocês conhecem a Sérgio, estão conhecendo um pouquinho de mim, mas nós somos muito diferentes. Muito diferentes. Em quase tudo. Mas somos muito amigos. Muitíssimo amigos. Não só o Sérgio, o Eduardo, o Benito, Mário e Marcos. Vai ser difícil encontrar coisas parecidas entre nós. Uma vez Marcos brincou assim, disse, olha, você quer saber se eu gosto de alguma coisa, pergunta para o Vanginho. Se ele gostar, eu não gosto. Se ele não gostar, eu gosto. Difícil encontrar um lazer que agrade a nós dois. Mas somos muito amigos. E onde está o ponto de convergência? Cristo. O ministério. São meus melhores amigos, contados, pelo menos, entre meus melhores amigos. Mas não temos identificação natural. Mas reconhecemos a graça e dom que Deus colocou sobre cada um. Já tive situações, eu comecei a falar do Sérgio, né? Que eu estaria perdido se não tivesse ali Sérgio para salvar a pátria. Porque é o tipo de coisa que eu não sei fazer, não tem jeito. Não sei fazer. E já se passou com o Benito? Lá em nosso presbitério, Benito é uma chave para muitas coisas. Quantas vezes eu dou risada e bem, que bom que você está aqui, rapaz. O que é que a gente vai fazer sem você agora? Deus nos força a depender uns dos outros. O problema é quando eu quero ser o que o outro é e ter o que o outro tem, e não pensar a respeito de mim mesmo com moderação. Quando eu quero exercer a graça que não foi dada a mim, faço bobagem e me torno dominador do rebanho. Deus quer nos ajudar, nos ensinar, a nos alegrar naquilo que Ele colocou no irmão e não colocou em nós. E dizemos que bom, porque esse dom foi depositado sobre alguém e a igreja de Deus pode ser servida e alcançada pela graça que Deus deu a esse irmão e não deu a mim. Imagina como seria isso, se não houvesse esse irmão com esse tipo de graça aqui. O dano que a igreja sofreria. Nos alegrar na graça e no dom dos outros, nos alegrar em nossa limitação, reconhecer nossa limitação. Há uma história que eu costumo contar para ilustrar isto. Muitos anos atrás, lá pelos idos dos anos 80, eu ainda não me reunia com esses irmãos lá em Salvador, estava em um contexto diferente, estava entre os irmãos batistas, e conversando com um pastor da cidade, muito amigo meu, e que também conhecia Mário e Marcos. Aí ele me disse assim, Vanjo, rapaz, eu não entendo. Tudo que esses meninos creem, os meninos eram Mário e Marcos, né? É o que eu creio. Tudo o que eles fazem é o que eu queria fazer. Eu não sei porque Deus usa eles e não usa mim. Eu disse, meu irmão, tudo o que esses meninos creem é o que eu creio. E tudo o que eles fazem é o que eu queria fazer. Mas eu sei muito bem porque Deus usa eles e não usa mim. Não é só questão de entender as mesmas coisas. Há um tipo de serviço que exige um tipo de graça, de dom e de qualificação que é Deus quem dá. E ainda que eu tivesse a mente deles em 1983 e cresça em tudo que eles criam, eu não saberia ter feito o que eles fizeram, porque não tenho esse perfil, não tenho esse tipo de dom e de graça para começar o que eles começaram, como começaram, em uma cidade como aquela. Eu não saberia fazer. Acho que ainda não sei fazer. Mas eu brinco e digo assim, olha, eles abriram a estrada, meteram o trator aqui, romperam o monte, tiraram floresta do caminho, abriram a estrada. Eu não saberia fazer isso, meu maquinário não dá para isso. Ia quebrar no caminho. Agora, uma vez a estrada aberta, eles começaram a pavimentar, e aí precisaram de ajuda, de alguns para ajudar-lhes a pavimentar isso. Depois tinha que ter alguém para pintar as faixas, aí cheguei eu, disse, aqui não pode ultrapassar, tem curva acentuada à direita, trecho sem acostamento.
Imaginem trafegar em uma estrada sem essa sinalização. Eu vejo aqui, ó, BR, não sei das quantas aí, duplicação já. O povo está clamando para duplicar essa BR aí. Por quê? Há um tráfego intenso. Então é necessário sinalizações para que não haja mortes, para que não haja acidentes, para que a estrada seja plenamente usada. Bom, eu cheguei para isso, hein, com muitos outros, para dar minha justa cooperação naquilo que eu sei fazer. Ou seja, alegremos-nos com o que Deus concedeu aos outros e façamos o que sabemos fazer em totalidade, em plenitude, com toda a definição, que a limitação do nosso serviço seja a limitação de graça que Deus nos deu e não a falta de zelo em servir a Deus. Devemos servir, o discípulo mais novo deve servir com zelo apostólico, ainda que não tenha graça sequer de um discipulador, não importa. Sirva com todo o ardor de seu coração. A Bíblia diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Pois bem, deixa eu contar mais uma historinha. Não sei a minha história, mais uma parábola mal arrumada também, como eu digo. 40 minutos ainda. Ah, é? De e-mail? Então tá bom. Eu já contei um monte de coisa. Eu já contei para todo lado aqui. Uma figura para ilustrar isso. Quando eu era jovem, lá no interior da Bahia, havia muitas olarias. Não sei se essa palavra é conhecida aqui. E eu ficava observando o funcionamento daquela olaria. Depois, já crescido, convertido e meditando nesse tipo de questão da atitude de coração, e como Deus coloca alguns em evidência e deixa outros na obscuridade, eu me lembrei da olaria. E qual foi a figura que me veio para me ajudar a entender a ação de Deus na igreja? Aquelas olarias funcionavam com forno a lenha. Os tijolos eram feitos de barro, né, de argila ali, ia para a forma, e é um forno para ganhar consistência. Mas aquele forno era aquecido com lenha. E tinha lá aquelas montanhas de lenha, né, de madeira cortada, e o sujeito ali alimentando aquele fogo. Qual era o produto final? Um tijolo forte, bonito. Alguns deles ficariam aparentes nas construções, ou mesmo quando não ficam aparentes, estão cobertos por uma tintazinha, mas todo mundo sabe que ali dentro tem bloco, tem tijolo. Mas e a lenha? Foi para onde? A lenha virou fumaça. Ninguém traz uma caixinha de cinza e diz: olha, essa cinza aqui deve ser honrada porque foi por causa dela que esse tijolo virou tijolo. Sem essa lenha que virou cinza, não haveria essa parede aqui não. Alguém faz isso? Esquece, a cinza vai para o ar, acabou-se. Mas haveria tijolo sem aquela lenha? Não. E quem é que vê isso? Deus. Amados, é tão importante trabalharmos com os olhos na eternidade. Deus vê, Deus sabe. Espera nele. Se você se esforça para buscar e adquirir reconhecimento aqui na terra, você está entrando em uma terrível armadilha. Por isso Paulo adverte sobre os presbíteros, disse que não sejam neófitos, que normalmente os presbíteros recebem muita honra, muito reconhecimento, as pessoas são gratas pelo serviço recebido, mas também recebem muita oposição e muita crítica. E que faz o neófito hora dessa? Se ele é honrado, ele se ensoberbece e cai na condenação do diabo, disse Paulo. Não pode ser um neófito para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. E se ele é resistido, ele oprime e ele domina. Por isso, um
modelo de pastor é o que Jesus disse: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E devemos descansar de que o Senhor vê o nosso serviço e Ele toma nota. Eu não sei se eu saberei encontrar aqui, um texto em Apocalipse, eu acho que é Apocalipse 7, que diz que as suas obras os acompanham. Não é 7 não. Alguém sabe onde é que está isso? Fala da morte dos santos e que suas obras os acompanham. Não sei, quando alguém encontrar ele, lembra para mim. É 9? 14, 13. Como? 14, 13. Capítulo 14, verso 13. Isso. Então ouviu a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Amados, descansemos. Se você de fato fez algo que vai ter valor eterno, isso vai te acompanhar. Não precisa nenhum homem ver. Teu Pai vê, o teu Senhor vê. O escritor aos Hebreus tenta animar a igreja em Hebreus 6, dizendo assim, 6:10: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Até parece ser injustiça de Deus se Ele não nos desse galardão nenhum. Mas Deus é bom. E Ele vê. Amém. Há uma honra, amados, que procede dos céus, procede de Deus. Jesus repreendeu os judeus porque eles aceitavam honra uns dos outros. E Ele fez uma repreensão tão séria que ele disse assim: vocês não podem crer, porque vocês aceitam glória uns dos outros. Receber glória humana, aceitar glória humana, impede a verdadeira fé. Porque a fé aponta para o agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que busca glória para si, ele não quer agradar a Deus. Então ele não pode crer segundo a Escritura. Esse era o problema de Saul. Ele queria agradar a si e não a Deus. Por isso Deus resistiu a Saul e deu graça a Davi. Vejam também Apocalipse 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu não tenho a menor ideia de quem tenha sido esse Antipas. A Bíblia não faz nenhuma referência a ele fora daqui. Ou de quem vai ser. Não tenho a menor ideia de quem ele vai ser. Mas, amados, Jesus o classifica como minha testemunha, meu fiel. Eu imagino que havia muita gente naquela igreja ali. Mas Jesus destaca um homem chamado Antipas e disse: meu fiel. Eu vi. Ele inclusive foi morto aí onde Satanás habita, mas é meu fiel. Há um testemunho, esse testemunho que o Senhor quer dar a respeito de cada um de nós. Lá naquele dia, servo bom e fiel, passa o gozo do teu Senhor. Irmãos, como é tolo, como é fútil brigar por afirmação e reconhecimento. Como é louco, que coisa louca é buscar reconhecimento e afirmação. E eu sei que a maioria das pessoas não o faz de maneira deliberada e consciente. É um negócio meio emocional, meio contrário até à razão e aos pensamentos. As pessoas têm conceitos corretos,
conhecem essas definições todas, conhecem a Escritura, mas na hora que são agredidos, reagem e querem se afirmar e afirmar a sua justiça. E querem ser reconhecidos. Vocês não conhecem aquela história do... Alguém começa a dar testemunho de determinado discípulo, que agora já é um líder. Foi um discípulo, explorador, agora é um líder. Um homem muito gracioso, está ali. E chega alguém e diz: rapaz, fulano é uma bênção, mas olha ele, que homem assim, tal, e assim, cheio da graça de Deus, tão amoroso, tanta sabedoria, tanta paciência e tal. Aí o explorador da frente fala: mas já me deu muito trabalho, viu? Foi sempre assim não. Aí começa, como quem disse, minha mãozinha teve aqui. Ai, 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 eu já fiz isso. Ai, 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 Jesus. Fica cinza. Ai, Jesus. Amados, Deus sabe que isso é um negócio agarrado à nossa alma. E não tem jeito. Há que crucificar. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, sereis salvos. Fazer morrer a vossa natureza terrena. A cada dia morro, diz Paulo. Tomai a cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia. Não é coisa esporádica, é a cada dia. Quando eu olho essas coisas, irmãos, às vezes me bate um desespero, porque eu conheço alguma coisa do meu coração ruim, muita coisa, talvez as piores coisas eu não conheço, porque a Escritura diz que enganoso é o coração do homem, mas que todas as coisas desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Às vezes conversando com o irmão, ele diz assim: não, mas eu já sondei meu coração, não tem nada disso. Está zangado, viu? Isso, irmão. Quando a Bíblia fala que o coração é enganoso, é por causa disso. Ele engana o dono dele, não engana os outros. Bobo é quem acha que conhece o próprio coração. Conhecemos algo, até porque se manifesta, e até porque muitas vezes a igreja denuncia, os irmãos nos mostram isso, mas há coisas lá interiores que a gente não consegue pegar e sondar com precisão nossas próprias motivações, da importância de uma humilhação consciente. Na dúvida, perca, se humilhe, deixa Deus trazer a tua justiça à luz e fazer resplandecer o teu direito como o sol ao meio-dia. Jesus, quando ultrajado, não revidava com traje, ele entregava-se àquele que julga retamente. Ele não entregava o outro, porque isso é mais fácil, né? Eu te entrego a Deus. Não, eu me entrego a Deus, tem que ser, porque Deus julga retamente. Paulo disse que quando ele era caluniado, ele buscava conciliação, não ia se defender, ia buscar conciliação. Então, quando eu penso nisso, e às vezes eu me flagro nesses erros, o que me traz esperança é saber que Jesus se dispôs a formar seu caráter em nós, e que Ele nos deu a sua vida, e essa vida que vai a cada dia crescendo e transbordando e nos tornando parecidos com Ele. Muitos anos atrás, meditando em Mateus 11, verso 28 a 30, eu fui muito consolado pelo Senhor, porque aquilo que sempre me pareceu ser uma demanda muito grande, ser uma exigência do reino,
e nós usamos muito esse texto justamente para falar desta demanda. Fazemos muitas vezes uma aplicação apontando para uma exigência do Rei Deus, e é verdade, de fato há essa exigência aqui, há uma demanda clara aqui. Mas naquele dia, o Senhor me mostrou aqui uma promessa, e me consolou, e me animou, e me tem sido por consolo e ânimo ao longo desses anos todos. Assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A ideia que eu tinha antes, já que Jesus é o Senhor, então Ele colocaria sobre mim um jugo, para que Ele governasse. Eu estaria sujeito ao jugo dele sobre mim. Mas não é assim que eu vejo esse texto hoje. Hoje, o que eu creio e vivo a partir desta palavra é que Jesus está sob um jugo. Estava ali. Ele disse várias vezes que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que enviou. O Pai está sempre comigo, porque sempre faço o que lhe agrada. O Filho nada pode fazer em si mesmo, senão apenas aquilo que vira o Pai fazer. Então muitas vezes ele repete que estava debaixo da vontade do Pai. Uma vez ele disse aos judeus, quando os judeus o acusavam, ele disse: muitas coisas tenho que vos dizer e vos julgar, contudo faço conforme o Pai me diz. E ficou calado. Então Jesus vivia sob um governo de Deus o Pai. Deus é o cabeça de Cristo, diz a Escritura. Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da sua mulher. Então há uma cadeia de autoridade aqui. Então eu entendo que Jesus, estando sob o jugo do Pai, e vendo-nos ansiosos, aflitos, disse: venham, se coloque comigo debaixo desse mesmo jugo. Porque vocês sabem o que é o jugo? Lá no interior da Bahia se chama canga. Aquela expressão boi de canga. Já ouviu essa expressão? É uma peça de madeira, madeira pesada, que tem dois arcos. Faz assim, aí tem um intervalozinho e faz de novo. E aquela peça é usada para colocar sobre dois animais, nunca sobre apenas um. São dois. Então Jesus já estava ali debaixo daquele jugo, sendo governado pelo Pai. E ele quer companhia e diz: olha, vem aqui, ó, entra aqui do outro lado, do meu lado. Amém. É aquele boi manso, tranquilo, que aprendeu a obedecer, que está convidando o boi agitado, irrequieto: fica aqui do meu lado, porque aqui você não vai ter opção, você vai estar preso aqui, você vai ter que obedecer. Agora, andando comigo, ao meu lado, você vai ver que eu sou manso e humilde de coração. Aí você vai aprender comigo. Aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Qual foi o consolo que eu achei aqui, irmãos? Não se pode usar um jugo desigual. Não se pode colocar um boi grande e um boi pequeno. Os animais têm que ser da mesma estatura. Quando Jesus me chama a estar debaixo do mesmo jugo que ele está dizendo: anda comigo, e você vai chegar à minha estatura. Você vai ser como eu sou. Quanto consolo e ânimo trouxe a minha alma aqui. Não depende só de mim. Eu só preciso estar junto do meu Senhor, em obediência ao seu Pai, que ele disse: agora também é meu Pai. Eu vou aprender com ele a me humilhar, a renunciar aos meus direitos, a negar os meus direitos. Isso é mansidão. Eu vou ser como ele é. Aí o apóstolo João, lá na epístola dele, 1 João, capítulo 4, verso 17, ele diz: nisso em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. Senhor, o que é isto? E, amados, o Senhor vai alcançar isto.
O Senhor vai alcançar isto. O Senhor vai conseguir nos elevar à sua estatura. Vai conseguir que sejamos como Ele é. Eu vivo, irmãos, diariamente nessa esperança. Diariamente confrontado por minhas próprias mazelas e maldades, e diariamente animado pela graça de Deus e por sua promessa de que Ele nos deu seu Filho para vivermos por meio dele. E há um detalhe, e dessa vez eu vou terminar de verdade. Vou me preparar para terminar, me deram mais uma prorrogação aqui. Há um detalhe na igreja, nos nossos relacionamentos, que eu creio que Deus intencionalmente faz isso. Em uma obra como esta, que não é uma obra de massa, é uma obra de relacionamento, não tem como vivermos de capa e de máscara o dia todo, né? Não dá para ser Batman e Homem-Aranha todo dia, o dia todo. Quando você vai a uma reunião, aí você bota aí o charme, faz... se comporta como convém se comportar, mas andando junto todos os dias, nas casas uns dos outros, é difícil. Você termina sendo o que você é mesmo. As pessoas te conhecem, e você conhece as pessoas. Então os defeitos ficam evidentes, e os defeitos dos irmãos ficam evidentes. Aí vem as exortações apostólicas: perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Não sei como é aqui, mas em algumas igrejas existe a cultura do para acertar. Ah, fulano me olhou com cara feia, vamos parar para acertar. Senta aqui, fulano, chama o discipulador, discipuladora, não resolveu não, chama líder. Não resolveu não, chama o pastor. Não resolveu, chama o presbitério. Daqui a pouco vem apóstolo lá do fim do mundo, porque tem dois aqui que se olharam com a cara feia. Irmãos, uma coisa é você pecar contra alguém. Outra coisa é ter uma queixa. Se você tem uma queixa, pelo amor de Jesus, não para acertar, perdoa, porque o apóstolo manda fazer isso. A Escritura manda fazer isso. Perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. São coisas simples. Não falou comigo, me olhou com a cara feia. Vou lhe contar uma história que essa é hilária. O irmão me procurou e disse: quero falar com você. A cara fez: por que você não está falando com minha esposa? Como assim? Eu tenho sua esposa e muito apreço e admiração. De fato, ela é uma santa discípula, que não era ter um caso dele. Um dos motivos que eu admirava aquela mulher é porque ela aguentava aquele marido ali. Eu disse: desculpa, irmão, quando isso aconteceu? Foi sim. Ela chegou aqui no encontro, você passou por ela e não falou. Rapaz, se eu não falei é porque eu não vi. Senão não. O que ocorre é o seguinte: a companheira dela é discípula da tua esposa, e ela tem uma dificuldade com a companheira, e a companheira falou com tua esposa, e tua esposa falou com você, e você está com problema com ela e não fala com ela. Que ginástica! Quanta dificuldade na igreja com coisas parecidas com essa. Você vai deduzindo e chega a uma conclusão e faz uma afirmação, e não é nada daquilo. Outra vez o irmão Giovanni disse: eu queria lhe dizer que, não sei porquê, mas eu não ia ter sua cara, você achava muito antipático. Se você acha alguém antipático, pelo amor de Jesus, não diga para ele não, porque o problema é teu, não é dele. O povo do irmão, da irmã está inocente lá. Se arrependa, confessa a teu explorador, Senhor, eu estou achando fulano antipático, eu sou muito mal, me ajude aqui. Não vai lá dizer já foi com o pobre irmão, que aí ele pode ficar antipático mesmo com você. Deus força os relacionamentos na igreja, amados, para nos aperfeiçoar. Nós vivemos no mundo com muitas deficiências, com muitos defeitos de caráter, e aqui nesse relacionamento Deus vai nos aperfeiçoando. Como ferro com ferro se afia, assim um homem com seu companheiro.
E às vezes uma pessoa ofendida faz tanto estardalhaço e ofende tanta gente e não se dá conta. Imagine um baile dançante, que eu nunca fui, espero que vocês façam o mesmo. Está lá alguém dançando e de repente vai um e pisa no dedo de uma moça que está com um salto alto, nem sei se consegue dançar com salto alto, né? Aqui é só para ilustrar minha parábola mal arrumada. Ela recebe uma pisada no dedo e sai sapateando para trás e pisa no pé de mais uns 10, porque ela acha que sendo pisada ela tem que dizer em alto e bom som que alguém lhe pisou, mas não está sabendo, está pisando um monte de gente. A pessoa tem uma pisada no pé, pisada por ela, diz, aguentou, suportou sua pisada ali. Imagina se cada um quer ser uma pisada, sai pulando e pisando outros. Deus precisa que na sua casa existam aqueles que sejam machucados. Você ia cair e me pisou, ele segura aqui, né? Irmãos, se apelamos para nossos direitos, não caminhamos como povo. Alguém há que sofrer o dano, alguém há que perder, alguém há que sofrer para que a igreja seja aperfeiçoada. Uma figura que eu tenho usado muitas vezes é das pedras no mar. Uma baía tem muita praia. Em algumas praias você vê umas pedrinhas bem redondinhas. Aquelas pedrinhas não foram sempre assim. Eu não imagino que Deus ficou lá fazendo bolinhas de pedra jogando no mar. Eu creio que aquelas pedrinhas um dia foram lascas de rochas pontiagudas que machucavam e feriam muito. Aí as ondas do mar pegam aquelas lascas de rocha e leva até a praia. Aí traz de volta. E fica assim todos os dias, 24 horas por dia. Ali vai pedra com areia, com resto de peixe, com concha. Vai e vem, atrita, e vai perdendo as pontas. Então, primeiro, Deus quer que aprendamos a ser ofendidos, feridos, sem reclamar. E Deus quer que aprendamos também a não ferir. Ou melhor, primeiro aprender a não ferir. E depois evoluir um pouco mais e aprender a ser ferido, sem protestar, sem reclamar, para que Ele tenha na sua casa uma multidão de santos aperfeiçoados na paciência, por meio de tribulações, e é por meio de muitas tribulações que entraremos no reino dos céus, diz a Escritura. Deus não nos chamou para termos a vida tranquila, nos chamou para vivermos em paz, mas não tranquilos. O apóstolo até ora para que tenhamos a vida tranquila e mansa, mas o pobre mesmo nunca teve, o Paulo. Espero que a igreja ore assim. Aqueles que querem servir a Deus, na casa de Deus, e abençoar os filhos de Deus, precisam estar dispostos a sofrerem muitos danos, muitas feridas, para que a glória seja de Deus, e para que os santos todos sejam aperfeiçoados. Amém? Vamos ficar de pé e recitar Gálatas 2:19. Gálatas 2, 19 e 20. O 20 fala que Cristo vive em mim. O 19 fala da condição para que Cristo vive em mim. Então vamos olhando as duas coisas. Eu preciso estar crucificado para que Ele vive em mim. Vamos lá? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Muito obrigado, Senhor Jesus,
por tua cruz. Muito obrigado porque fomos unidos a ti ali, Senhor, e fomos crucificados contigo. Queremos agora no caminho, rumo, Senhor, à vida eterna, fazer morrer a nossa natureza terrena. Queremos, por tua graça e pela ação do teu Espírito, desenvolver em nós, Senhor, o mesmo sentimento que houve em ti. Queremos crescer, Senhor, e nos exercitar em nos auto-esvaziar, nos auto-humilhar, Senhor, para que somente tu sejas visto na igreja. Para que haja, por fim, Senhor, uma igreja simples e um Jesus grande, exaltado, contemplado, admirado e adorado por todos os santos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos alegramos nesse tempo que o Senhor nos presenteou aqui nesse lugar, pela comunhão com esses santos que nós não conhecíamos, muitos deles, pelo carinho, pelo apreço, pelo afeto, pelo amor com que fomos recebidos aqui. Rogamos que a tua graça seja sobre eles, que o retorno deles para casa seja em paz, debaixo da tua proteção, que a tua boa mão conduza cada um deles, Senhor, que se cumpra o que está escrito, que somos guardados pelo poder de Deus. Livra-os nas estradas, dá-lhes graça agora, renova suas forças, ao desfazer as barracas, refazer as malas, Senhor, que possam receber com ações de graças todo e qualquer inconveniente que surja nesse período, Senhor. Muito obrigado, amado Pai, no nome de Jesus. Aleluia.